Hoje é 4 de novembro de 2020. Este criminalista está firme, com o escritório aberto, sentindo-se, entretanto, um pouco individualista demasiadamente. Deveria, quiçá, estar em casa, mas o criminalista se protege com as medidas indicadas e viciado em trabalho. Existe vício em tudo, em trabalhar também. Este escriba é viciado em trabalho externo. Portanto, vamos lá, executando aquilo que é importante e previsivelmente relevante na vida deste profissional. Trump e Biden estão na reta final da competição nos Estados Unidos da América. Este escriba já exprimiu o seu ponto de vista, não o que seja mais simpático ao outro, não, mas Trump não pesa bem na psicologia deste escriba, que aprecia mais aquelas criaturas, homens e mulheres, que refletem com um carisma bem posto, sem, inclusive, violência verbal. O escriba vai esperar o resultado. A sua aposta já fez há muito tempo. Vamos aguardar. Tocante ao remanescente, existe aqui no Estadão uma dissidência eventual ou hipotética entre o presidente da República e o vice-presidente em relação a atrito por causa da chamada vacina chinesa. E o vice-presidente afirma que não atritou com o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou lá atrás que seria lógico que o Brasil ia comprar doses da vacina chinesa, apesar de Bolsonaro negar essa possibilidade. É divergência de opinião entre os dois. Necessariamente não precisam estar consoantes ou igualitários nesse tipo de opinião. O vice-presidente disse, num sentido bem pragmático, que quem manda é o Bolsa, apelido que o escriba deu ao presidente. Quem manda é o Bolsa, e se o presidente manda, ele é que decide. Mas se verá o que vai acontecer. Em sequência, há uma notícia curiosamente dramática aqui no Estadão. Conselho Nacional de Justiça apura sessão sobre estupro por tortura psicológica. É simples, uma jovem acusou um empresário de a ter estuprado um camarote qualquer de um qualquer estabelecimento provido de tal característica íntima, o camarote, e ela acusou o empresário de estupro e foi rudemente atacada pela defesa, provavelmente em seu interrogatório durante o julgamento. Parece por aqui que essa audiência foi feita
online, não foi presencial. A sensação que dá é esta. O curioso dos debates feitos ou postos pela internet é que as partes ficam mais destemidas, mais agressivas, porque estão com as chamadas lonjuras físicas e podem tecer uma movimentação maior em relação aos circunstantes. Por faz ou por nefas, o advogado de defesa atacou a jovem com muita agressividade, inclusive exibindo fotos da moça que não teriam relação com o fato em si, mas a jovem nas fotos estaria com uma atitude sedutora ou dita cativante, no sentido extravagantemente físico. Isto foi havido pelo Conselho Nacional de Justiça como tortura psicológica em termos para apuração inicial, e o Conselho do Ministério Público também se manifesta contra o promotor público que teria permitido as acusações feitas quanto ao comportamento da moça. É questão de se examinar exatamente o que teria acontecido, porque, num sentido bem pragmático, a acusação de estupro, se e quando comprovada, resulta num castigo muito sério. Quais são os limites para o combate a tal imputação? Em primeiro lugar, a verbalização das acusações contra a hipotética ofendida deve ser posta dentro de um vernáculo razoavelmente elegante. Não se sabe como atribuir mau comportamento à vítima num comportamento elegante. Há limites, sim. Há perspectivas diversas também, mas às vezes o silêncio significa permitir que um cliente que tem postura no sentido de se manter inocente e que o cliente seja derrubado também agressivamente pela parte contrária e seja posto em cárcere, notando-se que o estupro é aviltante dos dois lados, tanto por aquele que é acusado de o ter praticado, quanto por quem recebe tal comportamento agressivo e extrapolante da legitimidade perante a lei penal. A moça se queixou de estar sendo submetida pelo advogado a uma humilhação que não era possível nem mesmo em função do réu. Afirmou-se agredida, ética, moralmente também, sem manifestação do juiz e sem oposição do promotor de justiça. O empresário acusado foi inocentado. Dentro desta perspectiva, a audiência precisa ser muito bem examinada, a saber quem era o acusado, quais seriam as provas, quem era a vítima, quem era aquele ao qual ou contra quem atribuída a conduta penalmente punida, a fim de se saber se as manifestações da defesa extrapolaram ou não o comportamento adequado à comprovação da inocência de seu cliente. É um aspecto muito delicado a ser visualizado, mesmo porque
No momento presente, o crime de estupro tem sido examinado com muita severidade em todos os tribunais do país, o que não impede o estabelecimento de um contraditório valente durante as sessões de julgamento. Este escriba não se manifesta, não conhece o caso, não sabe o que faria em circunstâncias análogas, evidentemente preservaria a figura da ou do ofendido de extrapolamentos desnecessários na arte da defesa, mas às vezes é preciso uma dose grande de firmeza em relação ao exercício do contraditório. Isto foge a qualquer temática em relação ao qual o escriba deva ou queira se pronunciar. É um problema que a própria Ordem dos Advogados do Brasil vai examinar, porque parece que houve uma notícia feita à seção local da Ordem dos Advogados para exame do mérito do questionamento e se fará, evidentemente, no segundo grau, um juízo revisório daquilo que aconteceu na audiência de julgamento no primeiro grau de jurisdição. É preciso, no segundo grau também, que o contraditório seja examinado com muito equilíbrio, porque a pena correspondente a estupro é uma pena muito elevada e impõe castigos até extraprocessuais quando o condenado é posto entre as grades. Há dois tipos de sanções para o estuprador condenado. Regra geral, ele é apenado com um castigo severo, a prisão é prisão fechada, e no presídio para onde remetido o réu condenado, há uns castigos subsequentes que não são admitidos por qualquer, mas que a experiência forense diz que existem sim, e com mais habitualidade do que se pensa. Tocante ao mais, vamos esperar o resultado das eleições nos Estados Unidos da América. Bolsonaro quer, sim, que Trump seja eleito. Há quem não o queira. Ver-se-á o que há de acontecer. Este antigo escriba já afirmou o que, segundo ele, há de suceder. Tocante ao resto, vamos ao trabalho e la nave va.